everyone. I'm Anita Cicero, Deputy Director of the Johns Hopkins Center for Health Security. And today I will be your Master of Ceremonies for Event 201. Good morning, and welcome to the Johns Hopkins Health Security Exercise, CLADE X. My name is Anita Cicero. Como será o amanhã? Todo mundo quer saber. Todo mundo corre atrás de se programar pra não sofrer. Será que todos se esqueceram que o amanhã não cabe a nós, se ele já está nas mãos de Deus? Só me resta descansar, pois Deus ainda no controle está. O meu amanhã não pertence a mim, eu sei, já está nas mãos de Deus, e Ele vai fazer o melhor, como Ele sempre faz, sempre me abençoou, mesmo quando infiel eu fui, seu amor nunca falhou, o amanhã não cabe a nós. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Elisana. Esse é o canal J Point, que significa Jesus, ponto onde inicia o nosso tempo eterno, um canal de testemunho e de estudo da palavra do Senhor. Seja bem-vindo. E essa é a bênção que está no livro de Números, capítulo 6, que eu quero compartilhar com vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. E o motivo de eu estar aqui é para compartilhar, conforme a vontade do Senhor, com mais pessoas nessa plataforma, aquilo que Ele tem nos concedido entender e aprender
com Ele nesse último tempo, testemunhos. E eu não pretendia estar aqui nessa plataforma, irmãos. Estou aqui por obediência da parte do Senhor, que já tinha preparado esse tempo e tem me ordenado que eu venha aqui a compartilhar com mais pessoas aquilo que Ele tem dado a nós, a minha casa. Somos em 3 pessoas, meu esposo, eu e minha filha. E nós temos feito isso já desde 2020 especificamente, com pessoas próximas, irmãos em Cristo, familiares, amigos e colegas. Mas o Senhor, nesse último ano de 2024, tem pressionado para que venha falar com outras pessoas, para alcançar outras pessoas, membros desse corpo de Cristo. E eu não pretendia, irmãos, estar aqui, mas por obediência ao Senhor, eu estou. E também minha família, meu esposo e minha filha, à medida da possibilidade, também participarão deste canal, dando os seus próprios testemunhos. E nesse dia de hoje, 5 de setembro de 2024, eu começo a gravar aqui um alerta sobre as novas dores de parto que estão para vir, assim como iniciou-se no ano de 2020. Este canal, irmãos, não foi uma ideia minha, e sim uma ideia do Senhor, um propósito que Ele tinha para que se cumprisse nesse tempo. Como está escrito aqui em Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E o Senhor tem um tempo preparado para que as coisas se cumpram, independente de nós entendermos isso ou não, não é? E nesse tempo, Ele escolheu para que eu viesse aqui com a minha família compartilhar. À medida da nossa possibilidade, com as nossas limitações, nós não somos pessoas que andam a buscar estudo de Deus, né? A teologia. A teologia é algo que eu particularmente sou contra. Eu aprendi pela palavra que o primeiro teólogo foi Satanás, que mediante a sua opinião sobre Deus e o que Deus é para ele opinou isso para Adão e Eva lá no Éden, lá no princípio. E foi ele que estipulou Deus à sua forma, à sua própria maneira para Eva. Descreveu um Deus que Eva não conhecia todas as coisas sobre ele e deu a entender que sabia muito de Deus e passou a dar a opinião dele, a forma dele de ver Deus para Eva. E Eva viu que esse fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no princípio, era uma árvore, um fruto desejável para dar conhecimento. E esse conhecimento foi desejado por Eva e também por Adão. E estamos nas condições que estamos nesse tempo, até os dias de hoje, por conta desse teólogo, né? Dessa teologia. E pela palavra nós aprendemos que somos alunos, que o Espírito do Senhor nos ensina todas as coisas, como está em 1 João. O Espírito do Senhor, quando Jesus falou para os apóstolos, para os seus discípulos, que ele iria para o Pai, mas ele deixaria o Espírito que nos ensinaria todas as coisas. Então nós temos que aprender com Deus, como também aconteceu com Jó. Jó também achava que entendia, que conhecia Deus. Jó também tinha, junto com os amigos dele, com exceção do servo Eliú, que também está no livro de Jó, um conceito sobre Deus e quem Deus era e como Deus age, não é? Mas ao fim do livro de Jó, nos capítulos da história do servo Jó, nós vemos que Jó nada sabia. Ele pôs a mão na boca porque ele nada sabia sobre Deus. E ele falava que antes ele ouvia falar de Deus, mas agora ele passava a conhecer a Deus de fato. O Deus que criou todas as coisas para o seu tempo determinado, que permite circunstâncias boas e ruins vir à terra e às suas criaturas, né, aos homens, para nos testar, para nos aprimorar, para nos provar onde está o nosso coração, não é? E, irmãos, nesse texto de Eclesiastes 3, fala que há um tempo determinado, não é, para todas as coisas.
Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear. Tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo para buscar e tempo para perder. Tempo de guardar. Tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, para também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então, eu vou parar aqui nesse versículo, irmãos. E vou passar aqui ao texto de 1 Coríntios 14. Como esse é um canal de testemunho e de estudo da palavra do Senhor, nós vamos falar não apenas sobre a palavra do Senhor revelada que temos recebido, palavras que o Senhor tem nos dado o entendimento delas. Cada um tem uma parte nos dons desse corpo de Cristo. Somos membros do mesmo corpo. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele recompensa aqueles que se aproximam pela fé. E aprende com Deus que cada um de nós recebe dele dons, capacidades, e que também seremos cobrados por isso. Cada um recebe segundo capacidade. Seja 5 talentos, sejam 2, seja 1. E a nossa vida em si, ela é um dom de Deus. Não pertence a nós. Nem mesmo os nossos filhos nos pertencem, não é? É chamado de herança do Senhor, os filhos que temos. Herança do Senhor são os filhos. A nossa vida deve ser a nossa mordomia, nossa existência aqui na terra, nosso casamento. Quando temos casamento, nossa existência como filhos, devemos fazer o nosso melhor como pais, em obediência à palavra, e não nos amoldar a este mundo que crescemos, que nascemos aqui, crescemos ouvindo de tudo, não é? Que nos afasta de Deus. Histórias que nos afastam da história verdadeira, da criação de todas as coisas, do nosso Criador. Então, irmãos, devemos julgar de tudo que ouvimos, e também no meio do povo do Senhor, como está aqui em 1 Coríntios 14. Aqui tem o texto de 1 Coríntios 14, versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém, depois da tua ação de graça, visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos. Isso é Paulo dizendo aos Coríntios. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejam meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então, aqui no versículo 26 diz: que fazer, irmãos? Quanto
Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação. Aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Então, irmãos, aqui na palavra do Senhor, nos recomenda que nós devemos provar de tudo aquilo que ouvimos, experimentar, e que de nada adianta falar em língua se não houver intérprete. E que há no meio do povo do Senhor, o dom de profecia, o dom de profetizar. E que isso também deve ser feito com ordem, com decência, não é? E o Senhor diz na palavra dele que nós temos que provar de tudo que a gente ouve, provar se os espíritos vêm de Deus, não é? Como está aqui no texto de 1 João 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, irmãos, aqui João, em 1 João, capítulo 4, fala, que ao Espírito da verdade é o Espírito do anticristo no meio do povo do Senhor. Há muito tempo, desde os tempos dos apóstolos. E a palavra que se amolda ao discurso do mundo, ela não confessa a verdade do Cristo em carne. E a revelação que o Senhor tem dado nesse último tempo, conforme diz no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, é que nos últimos dias o Senhor daria sonhos e visões. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. E sobre toda a carne o Senhor ia derramar o Espírito dele para que houvesse profecia. E isso até que viesse o grande e terrível dia do Senhor. E nós temos visto nos últimos anos um grande número de testemunhos em sonhos sendo dado por crianças, por jovens, adolescentes, pessoas idosas, pessoas que não são cristãs, como está em cumprimento o que o Senhor falou no livro de Joel. E o que nos cabe, irmãos, é experimentar e provar se os espíritos vêm de Deus. No meu caso, para que esse canal viesse a existir, que não foi um propósito meu, eu tive essa imagem num sonho em 2013. Por isso eu disse que não pretendia estar aí neste canal. À época, eu congregava numa denominação específica, numa cidade de Minas Gerais, aqui onde eu estou agora, mas em outra cidade, em 2013. E num sonho eu vi essa imagem. Pesquisei, já que eram letras aleatórias, e pesquisei depois. Então foi exatamente essa imagem, J-Point. Eu pedia para o meu esposo na época fazer essa arte para representar o que eu vi. Dentro do sonho foi dito: escreva, pois você vai esquecer, senão você vai esquecer. Então foi me dito que era para eu acordar e desenhar, escrever, senão eu esqueceria aquilo que eu estava vendo. Então veio o significado de cada letra. São letras aleatórias que formam palavras ou frases. E no meu caso, que o Senhor me deu, foi dessa forma: Jesus, ponto onde inicia o nosso tempo eterno. E à época, no meu contexto denominacional, nós cuidávamos
dos jovens da igreja, né? Aquelas igrejas divididas em departamento. Eu e meu esposo tínhamos aberto nossa casa para estudo bíblico com os jovens, com os adolescentes, né? A igreja que a gente congregava era dividida em grupos de estudo bíblico nos lares, em alguns dias da semana, quando não tinha culto na denominação. Então, irmãos, eu compartilhei na época com as pessoas que estavam conosco, que ficaram aguardando, né, o que isso poderia ser. Eu expliquei o que eu sonhei. E o Senhor me deu o texto de Mateus 25, onde fala dos bodes e das ovelhas, o juízo que ele fará das nações. Colocará os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita, em Mateus 25. É o juízo das nações. Quando o Senhor vier no porvir, que está perto de acontecer. E ele me deu esse texto como referência entre vários outros, mas primeiramente esse texto de Mateus 25, onde fala: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me cobriste, estive doente, me visitaste, estive enfermo, estive preso. Então, quando a um destes meus pequeninos irmãos o fizeste, a mim me fizeste. Quando a um desses meus pequeninos irmãos não fizeste, a mim não fizeste. Então foi esse texto que ele me deu naquele dia quando eu tive esse sonho. Foi apenas essa imagem, uma única visão que eu vi com essas letras. E foi dito para que eu escrevesse, desenhasse o que eu vi. E o significado veio e eu compartilhei com as pessoas. E eles ficaram interessados em participar. Eu falei: o Senhor me deu algo relacionado ao evangelismo. Era o que eu tinha ali, essa influência na época do que eu estava fazendo já, não é? Que era visitar, fazer culto na rua, fazer culto na praça e aquelas partes sociais que toda igreja faz. Então eu achei que esse era o projeto, isso era o que o Senhor estava me dando, e eu compartilhei com as pessoas e elas ficaram super animadas para participar. Mas eu comecei a orar sobre como isso se daria, como isso sucederia. E então o Senhor me disse: é para o tempo determinado. Então, irmãos, eu respondi isso para as pessoas, né? Na próxima semana, quando nós nos encontramos novamente lá no estudo bíblico, eu falei: irmãos, o Senhor me disse que era para o tempo determinado. Então ficou assim. Desde 2013 eu respondi aos jovens, às pessoas que nós dividimos isso dessa forma, porque foi assim que o Senhor me deu. Então eu engavetei o projeto, pedi a meu esposo para fazer essa arte e abrir um site, e a gente tinha pensamentos sobre o que isso poderia ser. Perguntamos ao Senhor e eu pedi para ele encadernar, meu esposo, o Senhor me deu vários textos sobre isso. Então eu achei que era um projeto evangelístico, de evangelismo de rua e em todas essas áreas que o texto de Mateus 25 fala, irmãos. Mas de lá para cá eu mudei de cidade e deixei guardado esse projeto, essa visão que o Senhor me deu naquele ano. E eu apenas ouvi dele e obedeci, que era para o tempo determinado. Eu não conhecia o sentido original dessa palavra, estações, não é? Que é a palavra estações. Eu não conhecia o sentido, apenas o sentido de que não seria para aquele tempo, e sim para um outro tempo. Foi o que eu entendi. Mas nesses últimos meses e anos, eu tenho aprendido um pouco melhor sobre essa questão dos tempos determinados, as festas, não é? Eu tenho aprendido um pouco com quem sabe muito mais que eu, tenho ouvido e analisado com os sonhos que o Senhor me deu, as experiências que Ele me deu, como isso tudo foi muito tremendo e projetado por Ele, não por mim. Então, irmãos, à medida do tempo passando, eu mudei de cidade, voltei para o meu estado, que é a Bahia. Voltei para lá e comentei com um pastor conhecido nosso, onde a gente também congregava lá, uma outra igreja batista. E o pastor ficou em oração, nós ficávamos aguardando que o Senhor confirmasse, mas o Senhor nunca confirmava nada sobre se já tinha chegado o tempo. Quando chegou o tempo da pandemia, em 2020, então começaram a acontecer de muitos irmãos compartilharem sonhos no grupo do WhatsApp,
que nós fazíamos parte na época. E o Senhor começou a me lembrar de sonhos que Ele havia me dado desde o ano de 2012 com a vinda dEle. Com o toque de trombeta que eu tinha sonhado em 2015, com aquele toque longo que diz a palavra de Deus, né? Eu sonhei com aquele toque de trombeta longo. E no meu sonho, eu estava embaixo de uma árvore no ano de 2015. Já tinha retornado para Salvador, capital baiana, onde eu morava à época. E o projeto estava guardado, esse sonho, essa visão estava guardado para o tempo determinado. Eu não sabia exatamente como isso ia se dar. Eu tinha ideias conforme eu congregava, conforme o ambiente que eu estava envolvido, que era um ambiente denominacional, relacionado à juventude. Por isso que até essa imagem ela ficou registrada dessa forma, com essa ideia de evangelismo de rua e os projetos da igreja. Mas, irmãos, eu não tinha o ok de Deus ainda. Então, quando chegou aquele ano de 2015, eu tive um sonho com a trombeta. Já era o segundo ou terceiro sonho com arrebatamento que eu tinha. E eu estava embaixo de uma árvore quando um senhor de barba branca que estava comigo, parecia ser meu amigo de longa data, conversávamos sobre os acontecimentos do mundo, sobre tragédias, sobre situações ruins que o mundo estava passando. E nisso que nós estávamos conversando, a trombeta começou a tocar, e eu embaixo dessa árvore com ele. A trombeta começou a soar e ecoar aquele som muito alto, muito forte, e vibrar o chão e tremer a terra. E eu falava, é a trombeta, é a trombeta. E eu ficava feliz falando com esse senhor de barba branca que estava comigo. E nós corríamos na mesma direção. Ele estava o tempo todo do meu lado e eu corria em busca do som, para ir em direção do som de trombeta que eu estava ouvindo. E durante a minha corrida, a terra tremia, tudo como se a terra cambaleasse como um bêbado. E então eu comecei a soltar do chão, comecei a sair do chão e subir. E aquela trombeta continuava vibrando por dentro do meu corpo, por dentro das minhas carnes, assim. E de repente o céu escureceu, ficou todo estrelado. E aquela trombeta não parava, ela continuou a tocar sem interrupção, sem nenhuma interrupção. E quando eu estava subindo, eu senti um cheiro de incenso muito forte no meu nariz. Tinha um cheiro de incenso que eu sentia no ar, no ambiente. Eu não sei dizer de onde o cheiro vinha, mas era muito forte o cheiro de incenso enquanto eu subia. E eu acordei tão assustada na minha cama naquele ano. E eu já tinha tido, no ano de 2012, um sonho onde eu via o pôr do sol. E no meu local de trabalho, no meu sonho, eu olhava ao longe e via o pôr do sol. Só que quando o sol estava se pondo, no fim do dia, ele começou a retornar com toda a força, no ano de 2012. Ele começou a retornar com toda a força, subiu de volta com toda a força, como se ele fosse o sol do meio-dia retornando. E com aqueles raios muito fortes, e eu falava, é Jesus que está voltando, é Jesus que está voltando. Quando eu falava isso, aquele sol me sugava na direção dele, e eu voava com muita velocidade na direção daquele sol. E o sonho acabou. E eu entendi que era uma passagem de tempo, como se estivesse mudando o tempo. Um tempo estava se aproximando da volta do Senhor. E no ano de 2013, o mesmo ano que eu tive essa experiência com esse sonho, essa visão do J Point, que eu tive nesse mesmo ano, eu tive um outro sonho, onde eu estava num ponto de ônibus, com pessoas de religiões diferentes, inclusive Testemunho de Jeová. E no ponto de ônibus eu estava para ir para o meu local de trabalho, quando eu vi uma embarcação enorme no céu. Uma embarcação gigantesca de madeira no céu. E então eu olhava e falava com as pessoas, olha, vocês estão vendo lá, vocês estão vendo? E algumas diziam, sim, estamos vendo. E eu falava, é Jesus que está voltando. Eu falava assim. E no céu, essa embarcação gigantesca abria duas escotilhas, duas portas de madeira como escotilha. Por uma das portas subia um boi muito grande, amarrado pelos chifres e em todo o corpo por cordas, puxado por homens de branco para dentro desta embarcação. Na outra porta, que também era uma escotilha, naquelas com correntes, né, de barcos grandes, como esses filmes antigos de
de embarcação que tem porta de escotilha, né? E nessa outra porta subia uma multidão de branco enorme, com palmas nas mãos. E essa multidão subia. Então, irmãos, eu sabia que aquela multidão de branco era o meu lugar. Era o meu lugar no sonho. Eu sabia que aquela multidão era o meu lugar. Então, quando eu vi a multidão, eu falei, é Jesus que está voltando. Então, novamente, fui sugada lá naquela direção com toda a velocidade. E o sonho acabou, eu acordei com o rosto tremendo, no vento, com o vento. Foi tão real a experiência do sonho. E hoje, só depois de pouco tempo agora atrás, é que eu descobri que esse animal que eu vi, esse boi enorme, é um símbolo de, se eu não me engano, da tribo de Efraim, uma das tribos de Israel, que significa a plenitude dos gentios. E a multidão de branco também significa os 144 mil. E eu não tinha noção dessas coisas à época de 2013, quando eu tive esse sonho. Então, irmãos, quando em 2020 o Senhor começou a dar ações com os irmãos sobre o arrebatamento, mas não apenas isso, com tribulações, com a marca da besta, com o anticristo, no nosso meio onde nós estávamos, os irmãos começaram a compartilhar muitos sonhos. E eu já havia perguntado ao Senhor porque eu estava tendo os meus. Então ele me levou para Números, onde fala de Moisés, Miriam e Arão. Números 12, onde Moisés, Miriam e Arão estavam tendo uma discordância sobre Moisés. E o Senhor ouviu eles se queixarem de Moisés e desceu até eles. E falou que quando houvesse profeta, quando há profeta no meio dos servos dele, que a esses ele se manifesta em sonhos e visões da noite de forma figurada. Com Moisés ele se comunicava de uma outra forma, de uma forma mais direta, mais clara, e não por figuras. Este foi o texto que o Senhor me deu quando eu perguntei sobre os meus sonhos, porque que eu tinha estes sonhos específicos com a vinda dele e outras questões que ele me revelou sobre a igreja em trevas, sobre várias denominações, não importa qual que eu entrasse, haveria trevas lá. E eu não entendi porque eu tinha esses sonhos também relacionados a situações pessoais do dia a dia da congregação. E esses sonhos aconteciam e então o Senhor começou a me mostrar pela Escritura, também o livro de Joel 2, versículo 28 em diante, onde nós sabemos que é para o tempo do fim, as últimas chuvas do Espírito para a profecia a se complementar. Antes do grande e terrível dia do Senhor, ele ia dar sonhos para velhos, para jovens, para toda a carne, sobre todo ser humano ele ia derramar o Espírito dele para que as pessoas tivessem estes sonhos, essas visões de forma figurada, e ao contar isso uns para os outros, isso seria a profecia se cumprindo, em cumprimento. E caberia a nós, irmãos, dar crédito, procurar entender, compreender isto como revelação de Deus do tempo que é chegado ou não. A escolha é nossa, provar se os espíritos vêm de Deus e não reter, ou melhor, e não desperdiçar a profecia, né? Então, eu comecei então a procurar obedecer ao Senhor naquele ano de 2020 e comecei a receber muitas informações sobre o tempo do fim ter começado justamente ali no tempo de 2020. Naquele ano, no início do mês, antes da pandemia se tornar global, antes daquela situação de 2020 se tornar global, na minha leitura diária que nós fazíamos com o pessoal da igreja, o Senhor, eu lendo o Êxodo, o Senhor me mostrou, me levou para as 3 pragas, para os 3 dias de trevas, a praga das trevas, para os 3 dias de escuridão, na minha leitura ali do Êxodo, e falou que o deserto, o êxodo da igreja ia começar, que o êxodo ia se repetir. O Senhor falou dessa forma e pediu que, e me focou nos 3 dias de escuridão. E eu não entendi o porquê que o Senhor estava falando aquilo, eu não entendi exatamente o porquê, né? E quando chegou março de 2020, então eu entendi o que estava acontecendo. E quando a
a situação que aconteceu, que nos acometeu, se espalhou. Então eu entendi o que o Senhor estava falando. E ele falou que o deserto, né, o êxodo da igreja, o êxodo ia se repetir novamente. Então ele basicamente estava dizendo que ia nos levar para o deserto a partir de então. E me deu vários outros textos sobre o servo que quando o Senhor vier encontrar servindo, vigiando, ou espancando os seus conservos, os seus outros irmãos, dizendo que o Senhor tarde virá e começar então a beber do vinho da Babilônia. Começar então a espancar os seus companheiros. E foi imediatamente quando tudo aquilo começou, que começou-se também uma grande divisão nas denominações sobre ter fé ou não ter fé, né? Fé na ciência ou fé na palavra de Deus. E eu percebi que a fé na palavra, a fé no Senhor já não estava mais em alta naquele ano, e sim a fé nos homens mesmo, nos próprios homens. Na ciência que vem do conhecimento do bem e do mal. A mesma árvore que fez Adão e Eva cair lá atrás com o conhecimento revelado por Satanás. Então, os homens se tornaram confiantes em si mesmos e no próximo mais do que em Deus, e era como se fosse errado ter fé e falar de fé naquele período. Então o Senhor começou a dar muitos sonhos para os irmãos e me mandava compartilhar isso com os outros. Quando eu estava em compartilhamento dessas situações que o Senhor estava revelando, que o tempo havia chegado, o tempo das 10 virgens serem distinguidas, um tempo de tribulações, porque a igreja está passando por tribulações, ela não vai passar pela tribulação. A igreja está em tribulação, que é separação de joio e de trigo, de bodes e de ovelhas, de quem serve e de quem não serve, de apóstolos e de fiéis, desde o ano de 2020, segundo as revelações que o Senhor tem dado. E naquele ano em que o medo, o terrorismo tomou conta das pessoas sobre o temor do que pode matar o corpo, não é? E subjugou a fé da maioria dos servos de Deus, como bem o Senhor falou, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, quando eu estava em compartilhamento dessas coisas, o Senhor me disse então que o J-Point estava acontecendo. Então, irmãos, esse vídeo inicial aqui do canal, haverão outros que eu já gravei antes dessa data de hoje, do dia 5 de setembro, contando outras experiências que eu tive. Mas o Senhor me disse que então o J-Point, que Ele me deu no sonho de 2013, Jesus, ponto onde inicia o nosso tempo eterno, estava iniciando a ser cumprido através dos alertas que eu estava fazendo em áudios para os meus irmãos, para os parentes e amigos e os conhecidos que eu tinha na época. E tenho até o dia de hoje. Mas que ele me ordenou a vir a esta plataforma para partilhar disso com o corpo de Cristo. Como membro do corpo de Cristo, que somos muitos membros neste corpo, cada um com uma função determinada. E um não pode dizer para o outro, eu não preciso de você, como está escrito em 1 Coríntios 12. Que nós temos funções dadas pelo Espírito, somos constituídos pelo Espírito a ser atalaias nesse tempo. O Senhor me chamou também para alertar as pessoas e me disse que eu devia tocar trombeta, que eu devia anunciar com a minha voz aquilo que Ele tem me dado. E quem me ouve tem por obrigação de buscar nele mesmo, experimentar se os Espíritos vêm de Deus, provar por si mesmo se essa palavra vem ou não vem do Senhor, contudo que eu faça a minha parte. Então, esse vídeo é um alerta sobre as novas dores de parto que estão para vir, assim como aconteceu em 2020, um novo tempo de novas pragas, como estava anunciado na Escritura. Então, irmãos, eu vou passar a relatar alguns sonhos que eu tive antes de tudo aquilo começar, não somente eu, mas também minha família, meu marido, minha filha, em menos intensidade, mas nós todos temos passado por isso, também vários outros irmãos que nós ouvimos e cremos. Antes de nós mesmos termos experiências mais claras, sonhos mais claros com esses assuntos que eu falarei nesse canal, outros irmãos tiveram e compartilharam.
Então o Senhor tem dado entendimento, tem revelado o que significa que o tempo chegou, o tempo do fim, a última semana de Daniel chegou. E isso para quem crê, quem não crê, tudo bem, porque cada um tem um tempo. É isso mesmo que seria a diferença entre as 10 virgens. Parte veria, parte não veria. Parte entenderia, parte não entenderia. Parte ia crer e vai crer e outra parte não. Contudo que nós estejamos despertos e vigiando, porque o nosso Senhor breve vem e nós estamos em tribulação, que é a separação. Então, irmãos, eu vou passar aqui para outra imagem do J-Point agora já mais apropriado para o tempo de agora, conforme o Senhor me deu. Então ele me deu essas 7 letras que se encaixa perfeitamente aqui nessa menorá de 7 lâmpadas, né? O J aqui no centro, simbolizando a letra, né? Pelo qual o nome que nós o conhecemos, né? O Senhor Jesus. Então Jesus é o ponto onde inicia o nosso tempo eterno. Isso me foi dado e eu não pretendia estar aqui nessa plataforma, mas para falar sobre tempo eterno, nunca imaginei que isso fosse acontecer, que eu estaria aqui para viver e experimentar dessas coisas, mas aqui estou para testemunhar daquilo que o Senhor tem me revelado, a minha casa tem me mostrado pelas escrituras e também por sonhos. Cabe aos irmãos que me ouvem, como está lá em Jeremias 23, não é? O profeta que teve um sonho, conte o sonho. Com verdade, diz o Senhor. Quem tem a minha palavra, diga a palavra com verdade. Quem tem sonho, conte o sonho conforme a verdade, diz o Senhor. Porque há muitos verdadeiros e falsos, não é verdade? Há falsos e verdadeiros, como também nos dias de Moisés havia. Os sábios do Egito, os prognosticadores e os bruxos e os imitadores da verdade daqueles dias. Nos dias de Acabe e Jezabel, também houve 400 profetas e muito mais dos falsos do que dos verdadeiros. E também no tempo do fim não é diferente, há muita falsa profecia, há muita falsa palavra, tanto nos que falam a palavra quanto nos que contam sonhos, há muito joio no meio do trigo. E a palavra do Senhor verdadeira, ela é como o martelo que esmiuça a penha, né? Como um martelo que esmiuça a pedra. E os falsos sonhos e a falsa palavra era para levar o povo a adorar Baal, a adorar os ídolos, a esperar a paz quando não há paz, a esperar um tempo de bonança quando o tempo de bonança não vem. Estamos vivendo uma falsa paz, mas estamos, na verdade, em guerra. A guerra contra os santos já iniciou-se e ela é genética. Especificamente, mistura do ferro e do barro iniciou-se pelas soluções advindas para o problema mundial que tivemos em 2020. E isso que o Senhor tem confirmado por muitos sonhos, que a IA, a inteligência artificial, é o que contamina a carne dos homens. Essa é a mistura da semente do homem com ferro, que cumpre os pés da estátua. E é nesse sentido, nesse propósito que eu estou aqui para testemunhar, de que o Senhor tem revelado essas coisas, que o tempo não é o tempo por vir, sim o tempo que já chegou. Nós já estamos virando a metade da semana, desde 2020 até aqui. Já se passaram 3 anos e meio de que tudo começou. E é sobre esses fatos que eu venho testemunhar. Da verdade de Deus que Ele tem dado e conforme cada um experimente se essa palavra ela vem ou não vem do Senhor. Conforme muitos buscam teologia e por si mesmo estudar bastante para chegar em suas conclusões sobre esses temas, mas eu não andei em busca destas coisas, eu recebi todas essas coisas da fonte do Senhor. Ele é a minha fonte, Ele é a minha rocha onde eu ponho os meus pés. E por isso estou aqui nessa plataforma, que não pretendia estar, mas que Ele preparou esse tempo para que eu estivesse aqui, me ordenou para que eu obedecesse como membro do corpo de Cristo. E se alguém achar que a minha parte dos dons do Espírito não complementa, que faça disso sua opção,
porque nós devemos provar de tudo e reter o que é bom e não recusar a profecia, né? Essa é a palavra do Senhor. Então, irmãos, o motivo é esse de eu estar nesse canal. No ano de 2019, o Senhor me mostrou uma moça índia da América do Norte, uma senhora nua numa mata, num sonho. Antes daquele problema se tornar mundial, quando ainda estava acontecendo somente lá no país da China. Então eu tive este sonho em 2019, antes do fim do ano. Nem imaginávamos o que iríamos passar no ano seguinte, em 2020. Mas então em 2019, por volta de novembro mais ou menos, eu tive este sonho de eu ver uma senhora índia nua, uma senhora norte-americana, uma índia norte-americana nua, na beira de uma mata. E havia do lado dela um repórter com microfone e tinham câmeras filmando eles dois, essa senhora e esse repórter. E ele estava entrevistando essa senhora e ela estava convidando ele para entrar na mata com ela, experimentar a nudez lá dentro da mata e aprender novos conhecimentos e aprender coisas lá sobre a mata em si, o que tinha lá dentro da mata e também experimentar a nudez, a ficar nu lá, a experimentar ficar nu. Como essas praias, essas praias de nudismo que tem por aí, né? Não apenas praia, ilhas e outros lugares por aí onde as pessoas vão lá para ficar nus, né? Então esse homem estava sendo convidado para experimentar isso e também conhecimentos, experimentar situações, experimentar, aprender coisas lá dentro da mata. E ele dizia que de forma alguma, esse senhor, que parecia ser esses repórteres conceituados, que nós vemos nas mídias tradicionais do nosso país, né? Repórteres já de longo tempo na TV brasileira. Então esse senhor falava que de forma alguma ele não ia se prestar a isso e ele não tinha esse tipo de valores, né? Então ele estava ali apenas para fazer uma entrevista com ela sobre a mata em si, mas ele não estava disposto a entrar lá. Do lado de cá estávamos eu, meu irmão e uma criança no nosso meio, uma criancinha de 3 para 4 anos de idade. Eu segurava numa mão e meu irmão segurava na outra mão dessa criança. E de repente, quando essa senhora índia norte-americana começou a persuadir esse senhor, ele então começou a mudar de ideia, começou a mudar de discurso, com o microfone na mão. Era só uma entrevista, mas de repente ele começou a mudar de discurso. E também ele resolveu adentrar na mata. Ele aceitou, por muita insistência dela, a entrar na mata e começou a tirar a roupa também para ficar nu e a entrar lá na mata com ela. Ao ver esta cena, a criança que estava no nosso meio, de 3 para 4 aninhos, uma garotinha, começou a puxar a minha mão e mandando eu olhar para o céu. Olha lá, olha para o céu, olha lá, olha lá. A menininha apontava para cima. Então eu olhei para o céu e não via nada. O céu estava azul, era dia. Normalmente eu não via nada que ela via. E ela insistia que era para eu olhar para o céu e apontava para cima, mas eu não via nada. Então comecei a ficar agoniada no sonho, um tanto desesperada, porque eu não via o que a criança via de forma alguma. Comecei então a orar ao Senhor no sonho. Senhor, me mostra o que a criança vê. Me mostra o que a criança está vendo, eu não consigo ver. E eu orei por umas 2 vezes, não funcionou. Então, pela 3ª vez, a criança insistiu que eu olhasse para cima, que eu olhasse para o céu. Olha lá, olha lá. Então, quando eu olhei, eu não via, então comecei a chorar ao Senhor no sonho, isso dentro do sonho. Então eu comecei a chorar: Senhor, me mostra o que a criança vê, Senhor, por favor, me mostra o que a criança vê, eu quero ver também, me mostra. Eu comecei a chorar. Então quando eu olhava novamente para o céu, e era dia, o céu estava azul, um azul muito bonito, o azul, aquele azul lindo do dia, um dia claro, não é? Sem nuvens. Então eu vi de repente estrelas alinhadas, uma do ladinho da outra. Eu não me lembro quantas eram, mas eram estrelinhas alinhadas, uma do lado da outra. Estrelas brilhantes, assim, uma do lado da outra. Quando isso aconteceu, eu comecei a subir com a criança na minha mão. Eu comecei a saltar do chão e a criança veio no meu braço. E quando chegou numa certa altura, eu olhei para baixo e vi o meu irmão lá olhando para mim subindo com essa garotinha. Então eu desesperava no sonho, começava a gritar: não, Senhor, meu irmão não, Senhor. E aí eu comecei a me desesperar, porque eu estava muito alta já e com a criancinha no meu braço, e o meu irmão estava lá embaixo olhando tanto para a mata onde estava aquela cena, quanto para mim subindo.
E eu cheguei num certo ponto com essa criança e o sonho acabou. Então, quando eu tive esse sonho, irmãos, eu entendi que alguma coisa ia influenciar uma separação, né? Algo ia acontecer relacionado à mídia, em relação... Eu entendi, fez para mim uma menção, quando eu perguntei ao Senhor sobre esse sonho, fez assim uma menção para mim de Adão e Eva, porque me fez lembrar, não é o engano que Adão e Eva passaram lá no jardim, mas também tinha alguma coisa de reportagem, de mídia nessa história e uma separação relacionada ao arrebatamento. Então, irmãos, esse foi no final de 2019. Quando 2020 chegou, que eu tive aquela palavra do Senhor que o êxodo ia se repetir novamente. Eu não entendi como, nem como seria isso. E também ele falou, pela palavra dele, que era para eu prestar atenção nos 3 dias de trevas, naquela praga de 3 dias de escuridão, representando 3 anos, que eu ainda não tinha entendido. E eu não andava estudando esses temas sobre Moedes, tempo determinados, tempo do fim, semanas de Daniel. Eu não estudava essas coisas, irmãos. Eu comecei a perguntar essas coisas ao Senhor por causa dos sonhos que eu tive. Quando eu comecei a ter um sonho atrás do outro com a volta do Senhor e outras questões relacionadas às trevas na igreja, então o Senhor me levou a Daniel, do 9 ao 12. E me mostrou que o que eu estava sonhando e o que ele tinha a falar comigo tinha a ver com o livro de Daniel. Então ele me mostrou a relação do livro de Daniel, do capítulo 9 ao 12, com aquilo que Jesus fala em Mateus 24. Quem lê o profeta Daniel entenda. Então eu fiquei muito impressionada naqueles anos, antes da pandemia chegar. Fiquei muito impressionada com a resposta de Deus, porque eu perguntava a pastores, porque eu tenho esses sonhos com a vinda do Senhor, o que isso significa. Perguntava a irmãos de cabeça branca, a senhora lá da denominação, né? Aquelas nossas irmãs anciãs que já estão lá há muitos anos vivenciando o Senhor, experimentando, vivendo com Deus. E pastores e tal, e eu nunca tinha resposta. A resposta era sempre a mesma: sonhos não se deve prestar atenção, são apenas sonhos, não conte isso para ninguém, isso não é nada. E eu falava, mas são sonhos com a volta do Senhor, são sonhos sobre a igreja, como é que isso não tem importância? Então eu ficava tão decepcionada e ao mesmo tempo eu acatava aquela resposta. Mas então eu fiz um jejum e fui perguntar ao Senhor, abri um jejum e fiz um propósito que o Senhor me respondesse o que estava acontecendo, porque estava se repetindo já desde 2012, já era 2015 para 2016, e eu continuava tendo sonhos com a vinda do Senhor e várias experiências do tipo, com o que estava vindo no futuro breve. Então o Senhor me levou a Daniel, do 9 ao 12, e também a Mateus 24, onde fala... Quem lê o profeta Daniel entenda. Então, irmãos, eu passei a testemunhar isso aqui para vocês, justamente do que tem acontecido comigo. Essa é a minha vivência. Então, quando a pandemia se instalou no mundo, quando então aquele tempo se espalhou pela humanidade, aquele pânico, aquele terrorismo começou, então imediatamente no meu espírito eu sabia que tinha começado o que o Senhor disse. Imediatamente no meu espírito eu soube e entendi claramente pelo Espírito do Senhor que o tempo tinha chegado, que tinha tudo começado. A sensação que eu tinha era de aflição no meu interior muito grande, mas não a aflição e o desespero que as pessoas estavam, do medo da situação, mas uma sensação de que a terra estava em trevas, o mundo estava escuro. Embora o sol brilhasse como brilha hoje aqui onde eu estou gravando, eu sentia que estava tudo em trevas, e uma opressão estava tomando conta da terra. Uma opressão muito grande, uma opressão, um aperto, como se nós estivéssemos sendo esmagados. E eu sentia isso e falava para o meu esposo, e falava para os meus irmãos, eu falava, gente, esse tempo não é normal, esse é um tempo de angústia, começou a angústia. E eu falava para os irmãos no WhatsApp, e eu compartilhava o que o Senhor me dava. E, irmãos, infelizmente, muitos não deram crédito aos avisos que o Senhor mandou dar e que não entenderam como sendo a mensagem de Deus, como sendo a palavra de Deus, e resolveram tomar suas próprias decisões, apartaram-se uns dos outros por medo, por pânico,
começaram a rotular, a perseguir uns aos outros e o motivo era o mesmo que o mundo, né? Era o assunto em si, o medo, o terror da morte, do medo da morte e também as soluções aplicadas para os problemas. E o Senhor me dizia todo o tempo, no livro de Isaías, que tinha chegado aquele tempo da inversão, né? Chamarem o amargo de doce e o doce de amargo, a luz de trevas e as trevas de luz. Então as pessoas aplicaram seus corações à solução advinda dos homens, na ciência dos homens, a mesma da serpente, terrena e diabólica, enquanto que a palavra do Senhor estava sendo rejeitada, a fé não podia nem sequer ser citada, porque nós éramos olhados de cara feia, por ódio uns dos outros, começou-se a ter muita divisão entre casais, entre parentes, né? Era o pai acusando o filho acusando o pai, era o netinho sendo acusado, era você pode matar seu avô, o avô, sabe esse tipo de acusação que começou-se a levantar-se o crime, né? O crime de existir, estar vivo era como ser uma doença viva e colocar em perigo toda uma família, e o Senhor me disse que estava se cumprindo os inimigos do homem serem os da sua própria casa e o cavalo vermelho. E o Senhor me deu sonhos com isso, e ao longo desse canal, à medida que eu for contando os testemunhos, eu vou dividir estes sonhos com os irmãos. Minha filha então sonhou com o Ai, a quinta trombeta, Apocalipse 9, e à medida que o canal for andando, ela vai contar. E o Senhor mostrou que essas coisas advindas como solução é a marca anunciada no Apocalipse 13, e é a mistura do ferro e do barro, e é o ai das grávidas, e é o Apocalipse 9 em cumprimento. E que o selamento dos servos de Deus estava começando. E à medida que se arrependerem da idolatria e da apostasia que começou naqueles dias por causa do pânico e do terror, e deixaram de confiar no Senhor para confiar nos homens. Também Ele tem me dito para alertar as pessoas, os que ensinam a palavra, os que pastorearam as pessoas, induziram elas ao engano, ao erro. E recentemente, em um sonho, o Senhor me mostrou 14 de junho de 2024, que um sonho relacionado a as pessoas terem esquecido aquele dia, aquele tempo daquela PAN, não é? Esqueceram daqueles dias, daquela PAN, mas virão outras que o Senhor sempre tem revelado. E um dos motivos de eu não querer vir aqui a essa plataforma é que outras pessoas já falaram isso, já testemunharam dessas coisas. E muitos rejeitam e muitos não dão ouvidos. Então, o que que eu poderia acrescentar vindo a esta plataforma? Foi o que eu perguntei ao Senhor. Então, o Senhor me falou que ainda assim eu deveria vir, porque eu tenho uma parte que falta para outros irmãos. E os que receberem de bom coração, e os que fizerem prova de Deus e receberem, ótimo, isso será somatório como membros do corpo. E outros rejeitarem por sua escolha. E isso é um dever dos cristãos, é fazer prova mesmo. E que ainda assim eu deveria vir para acrescentar, para fazer a minha parte. Então, irmãos, ele me explicou que aquele repórter que eu sonhei era a mídia mundial e que ia levar a erro as pessoas por corrupção. Eles próprios se corromperam, venderam seus valores, seus princípios e tiveram lucro com tudo aquilo que aconteceu aquele ano e corromperam seus valores por lucro. E isso ia trazer engano para as nações. Mas também o repórter de cabelo branco representava pessoas responsáveis, líderes religiosos, familiares, importantes na família, pessoas como pai, como mãe, pessoas de onde os outros esperam referência de verdade. Como as pessoas vão muitas vezes à TV buscar a verdade. Vão muitas vezes à TV, à mídia delas, buscar a verdade para se basear, para caminhar, como se essa fosse a luz de Cristo, a própria luz da palavra. E não é o que a palavra fala sobre as 10 virgens, que ambas tinham as lâmpadas, mas
um grupo ia ficar sem azeite no tempo do fim, ia ficar com entendimento em trevas, e o Senhor então disse, a partir de 2020, pela palavra, por sonhos, de muitas formas que eu vou contando ao longo desse canal, que o tempo das 10 virgens, da separação das 10 virgens, do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas, iniciou-se em 2020. E a partir do momento das soluções advindas para aquele tempo, os servos de Deus estão sendo levados a juízo, ao juízo de Deus, por induzir outros ao erro, a engano e a contaminarem-se a si mesmo, contaminarem seus corpos com aquilo que o Senhor já tinha enviado por avisos a seus pequeninos. Ele enviou a crianças, ele deu sonhos a várias idades diferentes, senhor, senhora, adolescente, criança, e muitos que ensinam a palavra aos outros jogaram fora, rejeitaram a profecia como figurada, que eles não entenderam e rejeitaram, porque tem uma teologia na mente, não é? Muitos são como o odre velho, não aceita o que o Senhor tem revelado. Ele ia abrir os selos, como está escrito no Apocalipse, que o Senhor ia abrir os selos e ia revelar todas as coisas no tempo oportuno, quando o tempo chegasse, o tempo do fim. E o tempo do fim chegou. Então ele começou a deixar claro o porquê dos sonhos e o que eles significam, e para que um conte, que contando uns aos outros a profecia esteja em cumprimento. Quando o arrebatamento então vier depois dos 7 anos, de toda essa tribulação e de novas dores de parto, como aquelas de 2020 recomeçarem, as pessoas novamente passarão por provas da sua fé para saber se elas confiam no Senhor, no deserto, no êxodo, no nosso deserto do nosso tempo. Se elas confiam no Senhor, se elas confiam nos homens e se tornam malditas, como se tornou Adão lá no Éden e Eva. E tudo que viesse nas suas obras e tudo que viesse deles se tornou maldito por causa da serpente. Assim, os pais, as pessoas influentes na sociedade, pastores, líderes, ensinadores da palavra, que fizeram o povo do Senhor tropeçar naqueles dias. O Senhor me mostrou num sonho recente que essas pessoas serão corrigidas pelo Espírito Santo. O Senhor me deu um sonho no dia 14 de junho de 2024, como se o Espírito Santo irá corrigir essas pessoas duramente. E como a figura de uma mãe que corrige o filho, como um pai que corrige o filho, o Senhor irá corrigir líderes, famílias, especialmente pastores, mas pessoas que ensinam a palavra do Senhor e que influenciaram outras ao erro. Inclusive citando textos bíblicos de que elas poderiam beber algo mortífero, que nenhum mal lhes aconteceria, e que se fossem obrigados nas suas nações, que elas poderiam fazer. E o Senhor disse que essa apostasia será cobrada, esse bater na rocha será cobrado. Ele disse que é semelhante ao servo dele, Moisés, quando bateu na rocha e com o seu cajado passou na frente da voz de Deus. Que muitos servos de Deus que deveriam ter ido a Deus perguntar como orientar o povo que não pertence a líder nenhum, nem nossos filhos nos pertencem, são herança do Senhor, nem a nossa própria vida nos pertence. Nós não devemos temer o que pode matar o corpo, mas não pode fazer mal à nossa alma. E maldito nos tornamos quando não ouvimos a voz do Senhor, como disse o profeta Jeremias. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço, a sua carne, a sua força. Malditos que confiam em carros e cavaleiros e fazem ídolos no seu coração. E o Senhor disse que esse tempo começou em 2020 e que os homens confiaram mais em outros homens do que no Senhor e apostataram da fé para dar crédito à mentira da serpente. E eles foram enganados como Adão e Eva foram. No princípio, assim está sendo novamente. E os dias de Noé estão aqui nos nossos dias. E a corrupção do gênero humano, da gene, da semente humana, está em cumprimento como a marca da besta. E que as pessoas devem se arrepender dessa apostasia enquanto há tempo, enquanto o arrebatamento ainda não chegou. Que os 7 anos, a última semana de Daniel, antes da vinda de Cristo, já iniciou-se desde 2020. Em outras oportunidades eu contarei os outros sonhos que o Senhor tem me dado, com a contagem de tempo. E também
Ninguém sabe o dia e a hora, como bem diz a Escritura, mas o tempo aproximado, pelas estações, como ele bem falou, nós saberíamos, pelos sinais, pela revelação, pela profecia, se nós não rejeitássemos a profecia, não é? Então, irmãos, esta separação que eu vi entre mim e meu irmão foi justamente devido àquele assunto onde a influência do cabelo branco ali representado no repórter foi o que comandou a mentalidade das pessoas como que uma marca na testa delas. Aquilo que vinha propagado pelo sistema de noticiários, pelo sistema midiático global. Esse espírito de rã que o Senhor me explicou. Espíritos como o espírito de rã saíram pela mídia global. Contaminaram as pessoas em seu pensamento, no terror, no medo. Uma arma antiga que Satanás sempre usou e que já foi usada e sempre será em guerras. Guerra contra os santos, por exemplo, ela é muito baseada no terrorismo, no medo. Para que as pessoas não tenham fé. Para que ter fé? Se o homem traz a solução, não é? O terror é muito grande, então Deus não é suficiente, Jesus não é suficiente. Yeshua, a salvação, deixou de ser suficiente para os homens. E isso é apostasia, isso é grave. E o Senhor irá cobrar das lideranças, dos mestres da palavra que ensinam e dizem, segundo os seus estudos, que o tempo não é agora, que o Senhor não pode vir por esses tempos, por esses anos, porque segundo os estudos desses tais irmãos na internet, o Senhor não pode vir. Mas isso, irmãos, é arrogância, prepotência humana, como está em Tiago 4. Os que dizem sobre o dia de amanhã como pretensão humana, que nada sabem. Nós não temos como saber do dia de amanhã se o próprio Senhor não nos revelar, irmãos. Nós não somos nada, somos pó. E o Senhor é que nos revela todas as coisas, né? Então, eu vou aqui no capítulo 4 de Tiago. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, nada podeis obter. De vez a lutar e a fazer guerras, nada tendes. No 5 fala, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, e humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Não faleis mal uns dos outros, aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se julgais a lei, não és observador e sim juiz. Um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? Então, aqui fala do julgamento, do juízo. E lá onde eu li em 1 Coríntios 14 fala que quando há profeta, quando há profecia, por exemplo, um sonho sendo contado, deve-se julgar, deve-se analisar se aquilo vem de Deus ou não. Então esse é um dever nosso. Mas devemos ter cuidado, porque o juiz justo, verdadeiro mesmo, é o Deus Criador, o nosso Criador, o nosso Pai. Atendei agora, vós que dizeis, Tiago 4:13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deviam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vós vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe
que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então vai falando dos ricos e outras palavras aqui da verdade e da mentira, da ciência que é terrena, animal e diabólica, como diz a palavra, e que o Espírito que habita em nós, ele tem ciúme de nós, né? Então, irmãos, eu recomendo todo o capítulo 4 aqui de Tiago. E aqui veja que Tiago 4,13 fala sobre o dia de amanhã. Vós não sabeis, no versículo 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíamos dizer, se o Senhor quiser, e vivermos, como também faremos isso ou aquilo. Então, irmãos, o ano de 2020, isso ficou muito bem claro para toda a humanidade. O Senhor disse que seria como nunca antes, como nunca houve nem jamais haverá. Então, nós sempre imaginávamos e aprendíamos e pensávamos nas denominações, né, que seria o pior tempo de todos, não é? Como se as torturas, os maus tratos que cristãos já vivem por aí pelos países das nações, pelo mundo afora, não fosse já terrível. Hoje mesmo, agora mesmo, tem cristãos por aí pelo mundo sendo perseguidos e mortos por causa da fé deles. E o que aconteceu é que, como nunca antes, um tempo chegou onde a fé foi abandonada por confiança nos homens, e a maldição ela se espalhou pela sociedade global, pelo mundo afora. E a sociedade apartou-se do seu Criador pela criatura, passou a adorar mais a criatura do que seu Criador, como está em Romanos. E nisso os homens tornam-se malditos, e eles se inflamam em seus discursos, julgando-se sábios, tornam-se loucos. E os sábios e os loucos é para a gente lembrar da parábola das 10 virgens. Então, os discursos daqueles dias contaminaram as mentes, a testa dos servos de Deus, como está em Juízes. Juízes, não. Como está lá, onde fala da palavra do Senhor por dianteira diante dos nossos olhos e por obras nas nossas mãos. Deuteronômio 6, onde fala em Deuteronômio 6 que a palavra do Senhor devia estar por dianteira diante dos nossos olhos, como uma marca na nossa testa, como uma dianteira diante dos nossos olhos. Nosso entendimento, nossa mente deve ser baseado na palavra. E isso sair por obras, não apenas por palavras, mas por obras nas nossas mãos, nossas ações serem obras de fé, confiança e obediência à palavra do Senhor. E isso ser o ensino aos nossos filhos, andando, deitando-se, levantando-se, andando pelo caminho, assentando na mesa, e em todo tempo, irmãos. E isso ser ensinado aos nossos filhos e aos nossos netos e aos nossos bisnetos, que seja a fé na palavra, a obediência à palavra. Mas, infelizmente, no ano de 2020 em diante, a mídia, as pessoas de onde todo mundo esperava a experiência, a luz, né? Que as cães, os cabelos brancos indicam muitas vezes, onde a gente busca conselho. Muitos buscaram conhecimento na TV delas. Muitas pessoas confiaram no que estava sendo propagandeado, no terror, na solução para comprar, para vender, para permanecer trabalhando, para sobreviver à morte. E não mais a fé estava no centro. E sem cumprir os 2 mandamentos, para onde vai a sociedade do tempo do fim? Amar a Deus sobre todas as coisas, não os homens, não a solução advinda dos homens, não o terrorismo, não a divisão, o cavalo vermelho da espada do irmão contra o seu irmão, como veio naqueles dias onde famílias se separaram, marido contra esposa, né, acusando que se um não obedecesse às leis, às regras da terra, poderia contaminar filhos, levar parentes à morte, etc. E o Senhor me falou que estava se cumprindo aquele texto, que um levaria os outros à morte, o irmão ao seu irmão, o pai ao filho, o filho ao pai, que os inimigos do homem seriam da sua própria casa. Então, agora, recentemente, já naqueles dias eu alertei aos irmãos sobre este sonho que o Senhor me deu.
e poucos deram ouvidos, mas eu avisei aos que eu pude que o objetivo midiático era enganar as pessoas. E aquele espírito que estava saindo dali era o mesmo que enganou Adão e Eva no Éden. E era espírito de Rã, para juntar pessoas no mundo inteiro. Não apenas os governantes, os reis da terra, como muitos aguardam o rio Eufrates se secar literalmente para que passem pessoas lá. Não, irmãos. As águas, como sabemos, são símbolos de nações, um espírito em muitas pessoas, um espírito atuando em muitas pessoas, como o rio que sai da boca do dragão. São pessoas em multidões pela terra no espírito do dragão, no espírito de Satanás. E foi isso que aconteceu naqueles dias. Famílias se separaram, casamentos se encerraram e pessoas de igrejas foram obrigadas, pessoas nos seus trabalhos para continuar trabalhando. E isso, irmãos, foi um grande tropeço para a humanidade e uma grande apostasia. Então, irmãos, o motivo de eu vir gravar esse áudio, este vídeo para os meus irmãos, para iniciar o alerta, que aguardem as novas dores de parto que estão para vir. E que os irmãos possam entender ao longo desse canal que os dias são maus e que nós devemos nos arrepender de todos os nossos pecados, da apostasia que já está em curso sobre a terra. E nesse canal eu vou compartilhar não apenas experiências minhas, mas de outros irmãos que eu tive conhecimento desde aquele ano de 2020 para cá sobre esses temas. E como o Senhor revelou de que área da sociedade viria a marca da besta, da área onde as pessoas mais colocariam sua fé e confiança nos próprios homens da medicina. Daí viria sua recompensa para suas próprias concupiscências, como Eva, que olhou para aquela semente, para aquele fruto e desejou para dar conhecimento a ela. Então, os homens são muito encantados por ciência, por conhecimento. E eles colocaram homens em um pedestal, uma idolatria muito terrível, muito grande, apostatando-se da fé e contaminando-se a si mesmo, recebendo em si mesmo a recompensa dos seus pecados, de longos anos de concupiscência, da busca pelo comer, pelo beber, pelo vestir, como todos os gentios que todos já fomos antes de conhecer ao Senhor. Éramos como os cananeus, éramos como os que estavam nas trevas. O Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz. Nos tirou do império das trevas que cegava o nosso entendimento quando andávamos segundo os príncipes da potestade do ar, Satanás e seus demônios. Mas o Senhor nos transportou para o reino da luz e nos revela sua palavra, sua verdade, para que demos crédito ao Senhor e não à nossa vontade. E como pode a ciência dos homens, a ciência da serpente, substituir a verdade de Deus? Então, irmãos, este foi um tempo de engano para toda a sociedade. E a separação das 10 virgens, então, também iniciou-se no mesmo período. Dos bodes e das ovelhas, do joio e do trigo em nossas ações, em nossas obras. Porque todo aquele que edificar sobre o fundamento de Cristo, madeira, feno ou palha, essas obras serão queimadas no fogo. Todo que destruir o templo de Deus, Deus destruirá. Está escrito em 1 Coríntios 3 sobre o verdadeiro templo, que é o corpo dos homens. Porque o templo de Deus que sois vós é santo, diz a Escritura em 1 Coríntios 3. E se alguém destruir esse templo, Deus destruirá, o tal, porém, será salvo, como pelo fogo, diz a Escritura sagrada. E o Senhor tem revelado que as pessoas se contaminaram, têm destruído, têm apostatado, têm blasfemado do tabernáculo de Deus, que são seus próprios corpos, que aponta para a festa dos tabernáculos, o corpo glorificado no arrebatamento, que estávamos aguardando e estamos ainda aguardando que venha esse dia, o dia da redenção.
pelo qual fomos selados pelo Espírito e aguardamos, gememos pelo revestimento desse corpo mortal em imortalidade, disso que é corrupto em incorruptibilidade, mas infelizmente, como Esaú, muitos venderam o seu direito de primícia, de primogenitura no arrebatamento da igreja, por conta desse tropeço, por conta da idolatria. E líderes, pastores, pais e mães perderam seus filhos, como na cena do sonho que eu contei. Essa criancinha representa filhos de pessoas, porque está escrito que num só dia a Babilônia terá perda de filhos e viuvez. Porque quem não testemunha de Cristo, quem não testemunha da verdade que é Cristo, testemunha da Babilônia. Engana-se junto com a Babilônia, contamina-se com a Babilônia. E o Senhor não vai ter por inocente os que rejeitaram a profecia, os que ouviram seus próprios irmãos alertando, contando sonhos, contando suas experiências e julgaram por seus estudos, por suas teologias, por serem como odres velhos e não admitirem o erro, não admitirem que podem errar, não foram ao Senhor, fizeram como Moisés, que com seu cajado de autoridade, com tanto tempo já guiando o povo no deserto, quando Deus disse, fala a rocha, fala a palavra verdadeira, conforme eu te disser, fale ao meu povo, fala a rocha significa isso. Mas Moisés bateu na rocha, bateu. E não diz a palavra que o Senhor seria uma pedra de escândalo para as duas casas de Israel? E então foi o que aconteceu em 2020 em diante. Muitos tropeçaram na rocha de escândalo que é Cristo. O mesmo que virá do céu como uma pedra que esmiuçará esse reino de ferro e de barro, essa mistura, essa palha, essa madeira, este feno será queimado no fogo. E não me refiro à perda da salvação, mas ao detrimento, ao prejuízo de ficar sem o arrebatamento das primícias, de perder o arrebatamento das primícias por ter levado o povo de Deus ao tropeço, ao erro, como Moisés fez, se rebelou. É isso que a palavra do Senhor fala sobre as testemunhas como Moisés e Elias. Parte deles seriam como Moisés. Moisés não pôde entrar na terra prometida, porque ele bateu na rocha e ele levou o povo de Deus a erro. O irmão dele já tinha feito isso, Arão, o sacerdote que fez o bezerro de ouro para o povo adorar. Assim como está no livro de Ezequiel, que os levitas levaram o povo à idolatria. Estavam juntamente com o povo no desvio, na idolatria. E o Senhor ia levantar um outro grupo para ser sacerdotes. Então, assim será nesse tempo final que estamos vivendo. Porque o Senhor tem dito que essas coisas são assim e que os líderes e os que ensinaram as pessoas que não havia nada de profético acontecendo em 2020 em diante, por causa de suas teologias, por causa dos seus estudos, de suas próprias convicções, de seus próprios discursos, enganando-se a si mesmo. E amaram outro Senhor mais do que ele. Como diz em Mateus 6, não se pode amar a dois senhores. Ou há de amar um ou aborrecer o outro. Ou se dedicar a um e aborrecer e desprezar o outro. Mas não se pode amar a Deus e a Mamon, ao dinheiro, às riquezas, o comer, o beber e o vestir antes que o reino de Deus. Porque está escrito, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentados. E não foi isso que aconteceu a partir de 2020. E muitos têm se eximido, quando levaram as pessoas a erro, tiraram seus corpos fora, falando que as pessoas tinham que escolher o que fazer por elas mesmas, mesmo tendo dado conselhos errados a estas ovelhas do Senhor, fazendo elas tropeçarem, fazendo elas errarem na apostasia e na idolatria. Então, irmãos, eu vou deixar esse vídeo por aqui e em outro momento eu continuo este alerta sobre as próximas dores de parto que estão para vir. Dores para que a igreja verdadeira, a igreja que passar pelo tríbulo, pela separação do joio do grão de trigo, da palha do grão de trigo, como Satanás pediu os discípulos nos dias de Jesus. E o Senhor disse, Satanás os pediu para cirandar como trigo. E o Senhor disse que o tempo da igreja ser cirandada
para separar o joio do trigo chegou, Satanás pediu, assim como ele foi tentar Jesus no deserto, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. O Espírito nos conduziu ao deserto desde 2020, muitos nem perceberam, porque estavam distraídos, embriagados com o vinho da Babilônia, o vinho em que há contendas contra a verdade de Deus. Muitos servos de Deus, lideranças, bateram na rocha, passaram na frente da voz de Deus com seus cajados de autoridade, induzindo o povo ao erro, ao engano e ao tropeço. Mas o Senhor os cobrará muito caro por isso, porque o Senhor me revelou em um sonho, em poucos dias atrás, em 14 de junho, que o Espírito do Senhor vai corrigir líderes, corrigir pessoas que levaram outras a errar. E que para muitos destes que não se arrependerem desse pecado de soberba e de colocar o dom que o Senhor deu, o cajado que o Senhor deu nas suas mãos, na frente da voz dele, o Senhor vai fazer que muitos destes sejam como Nicodemos, que tenham que nascer de novo quando ele vier. A partir da vinda dele, esses então têm um novo nascimento, porque até agora têm andado em trevas, porque odeiam os seus irmãos deste mesmo corpo, rejeitam a profecia e levaram a erro o povo do Senhor. Os pequeninos do Senhor, muitas ovelhas foram induzidas a erro. E o Senhor vai cobrar destes tais líderes. E também o Senhor quer que cada um se arrependa das suas apostasias, porque o tal será salvo pelo fogo. Porque todos temos que passar pelas provas da nossa fé, que é necessária, para então vencermos. Até que o Senhor venha, temos que ser vencedores. Ao vencedor, então o Senhor dará a herdar todas as coisas juntamente com o Filho dele, o Cristo. Mas ao vencedor. E o Senhor não tem dito que a igreja tem vencido, a igreja tem perdido a batalha, tem perdido a guerra, como eu vou contar neste canal nos próximos vídeos. E que o Senhor possa abençoar os irmãos que me ouviram até o momento de agora. Eu vou parar por aqui, em seguida eu volto com este assunto no canal. Que o Senhor abençoe a vocês todos, que o Senhor possa abençoar meus irmãos e fiquem na paz.